E aí, meus amigos, vamos estudar o livro de Êxodo, vamos estudar o capítulo 13. Vamos ver se vai dar para a gente estudar mais dois capítulos. Vamos lá, estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 13. Vamos ver o que é que nós temos aqui para aprender hoje, né? Vamos lá. Já marquei o título aqui, né? Título de azul. E o versículo que eu marquei, o versículo 3, marquei essa parte aqui, ó. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pães levedados, pão fermentado, certo? Versículo 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias comerão pães asmos, e o levedado, olha só, não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Versículo 9. E será, isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Versículo 9 diz assim, ó. E será como sinal, presta atenção nos detalhes, na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Observa as palavras sinal, mão e entre os olhos, ou seja, na testa, certo? Entre os olhos está querendo dizer na consciência da pessoa, na mente da pessoa. Sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos. Isso aqui não era literal, irmãos. Não era um sinal literal na mão e na testa das pessoas, mas na mente das pessoas, imprimido na mão, certo? Imprimido na mente, né? A questão da mão aqui é a questão de ação, de trabalho, certo? Ação e na mente e ação, por isso que se trata de mão. Observe o versículo 16, como fala da mesma coisa aqui, ó. Versículo 16, aqui embaixo, diz assim, ó. E isto será como sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Sinal na mão e frontal entre os teus olhos. E aqui a gente tem muita coisa para se aprender com essas palavras aqui, ó. Sinal, mão, frontal entre os olhos, ou seja, na mente. Olha só que interessante. A gente vai dar uma olhadinha aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, se tratando aqui de sinal na mão e por frontal entre os teus olhos. Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio 6, versículo 8. Aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó. Também as atarás como sinal na tua mão e terão por frontal entre os teus olhos, na consciência da pessoa. O que Deus quer com isso aqui na mente da pessoa e nas mãos? Aí você lê dentro do contexto, o que aqui está dizendo? Ó, o fim da lei é a obediência à lei de Deus. Ó, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí Jesus, lembra que Jesus falou essa frase aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que Jesus repetiu esse mesmo versículo lá no Novo Testamento, quando ele falou assim, ó, que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus falou aquilo, ele não estava de fato resumindo os 10 mandamentos. Tirando os 10 e fazendo 2. Não é isso. Ele só estava... A questão de resumir é muito simples de você entender isso. Os 10 mandamentos eles foram divididos em quantas tábuas de pedra? 2 tábuas de pedra, certo? Quantos mandamentos fala do nosso amor para com Deus? Se você observar nos 10 mandamentos, são 4 mandamentos que demonstram nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos, nosso amor para com o próximo, certo? Então, 4 dos primeiros mandamentos foram colocados escritos na primeira tábua de pedra, e os outros 6 mandamentos que falam do amor ao próximo foi escrito na segunda tábua de pedra. Por isso que Jesus falou, amará a Deus sobre todas as coisas, simbolizando o quê? A primeira tábua de pedra, que é o nosso amor para com o próximo, e quando Jesus falou, amar o teu próximo a ti mesmo, é a segunda tábua de pedra falando do nosso amor para com o nosso próximo, certo? Então é nesse sentido. Então por isso que Jesus falou essas mesmas palavras aqui. Então, ó, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos. Certo, irmãos? E observa os detalhes. Sinal, mão e entre os olhos, na testa, na consciência. Te faz lembrar alguma coisa sobre isso? Mão e testa, ou frontal, entre os olhos. Vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 18. Só passar algumas páginas aqui. Capítulo 11, versículo 18. Aqui do ladinho diz assim, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão e para que estejam por frontal entre os olhos. Sabe o que é interessante? Agora, você vai aqui no livro de Apocalipse. Olha só que interessante. Aqui é Deus falando onde que tem que ficar, né, esse sinal, né? Sinal na vossa mão para que estejam por frontal entre os olhos. Olha o que Satanás faz aqui em Apocalipse. Ó, Apocalipse 13:16. Apocalipse 13, versículo 16. Olha só o que Satanás faz, irmãos. Lá no Antigo Testamento mostrava Deus falando com o povo e o sinal teria que estar na mão e entre os olhos, na testa, certo? Olha o que Satanás faz. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Tá vendo, irmãos? Lá Deus falava que o sinal ficava na mão e na mente, né? Entre os olhos. Está se referindo à mente, à consciência. E aqui a marca da besta é colocada onde? A mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Olha só que interessante, irmãos. Deus fala onde tem que colocar a marca de Deus, na mão e na fronte, e Satanás também coloca a sua marca onde? Na mão e na fronte. Então, o que é a marca de Deus e o que é a marca de Satanás? Isso aí a gente vai ver mais na frente quando a gente estiver estudando muitas outras coisas da palavra de Deus. Então, mas vamos voltar lá no livro de Êxodo. Deixei aí só para vocês ficarem pensando aí, irmãos, nos detalhes que é os versículos bíblicos e o que a Bíblia tem a ensinar com esses enigmas, né? Que a própria Bíblia ela decifra esses enigmas. Mas vamos lá. Versículo 21 diz assim, ó. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Que Deus protegendo o seu povo, né, o tempo todo, de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Perseguição de Israel. Aqui estamos no capítulo 14, já marquei de laranja, né, a perseguição de Israel. E aqui vemos aqui o versículo 4, diz assim, ó, endurecerei o coração de Faraó. Isso aqui eu já expliquei para vocês, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. Aqui diz mais, versículo 11, dissera Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Aqui o povo começou a murmurar, certo? Deus sempre protegendo o povo, dando água, dando comida, protegendo de dia com nuvem, protegendo de noite do frio com uma coluna de fogo, e também era escuro e Deus colocava a coluna de fogo para clarear a caminhada do povo, e sempre o povo, vocês sabem que o povo reclama, né? Não tem jeito. Aí versículo 12 diz assim, ó, não é isso que dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo parece que estava gostando lá de ser escravo no Egito, né? Vocês veem até que as palavras dele aqui é uma pessoa que já está acostumado na escravidão. E Deus querendo libertar o povo e o povo murmurando. Versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Certo? Que é Deus, irmãos. Deus agindo.
Aqui a passagem pelo meio do mar. Laranjado, versículo 15, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus mostrando de todas as formas a proteção com o seu povo. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira em que toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar e em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E aqui, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E aqui, os egípcios perecem no mar. Versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. E viu Israel grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos ler mais o capítulo 15 que dá para a gente analisar. Se você observar os milagres que Deus fez, o povo começou a murmurar. Aqui Deus faz milagres, né? E o povo agradece a Deus e agora confia em Deus. E vamos para frente. Mais para frente você vai ver que o povo, mesmo depois de ver todos os milagres, vão começar a murmurar novamente. Aqui o cântico de Moisés. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Foi um ponto importante que eu peguei e marquei ele. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Com a tua beneficência guiastes o povo que salvaste, com tua força o levastes à habitação da tua santidade. Versículo 17. Tu o introduzirás e a plantarás no monte da tua herança, no lugar em que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E outro título, as águas amargas tornam-se doces. Vamos ver aqui. Versículo 26, para a gente finalizar, diz assim, ó. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Lembrando que quando eu marco de vermelho é como se Deus estivesse falando diretamente conosco. Ó, diz assim, ó. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É uma promessa maravilhosa de Deus, se a gente for fiel a Deus, guardando os seus mandamentos, certo? Os seus estatutos. Então é isso, meus amigos, esse foi o estudo de hoje, certo? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco aí na palavra de Deus. E é isso aí, deixa um joinha aí para incentivar a gente a continuar fazendo novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.